duas peças de brechó que precisavam de ajustes. Então, fui ajustá-las e decidi gravar para mostrar para vocês, dividir com vocês como será feito esse ajuste e também para mostrar para você o quão incrível é você saber costurar, ter uma noção de modelagem e o quanto isso te traz autonomia para deixar as suas roupas, conseguir deixar as suas roupas do jeitinho que você quiser. A primeira peça é essa camisa arrumadinha em linho. O que me chamou a atenção nessa peça foi essa gola arredondada super fofa, o tom de verde perfeito, que é meu tom favorito, e o tecido de bastante qualidade. Mas a peça estava totalmente fora das minhas medidas, muito maior, muito larga, com ombreiras, super largas mangas. Então eu sabia que eu ia ter um trabalhinho pela frente, mas que valeria a pena porque a peça em si era muito bonita. A primeira coisa que eu decidi fazer foi tirar as ombreiras, porque para essa peça, já que eu quero mais ajustada, eu não queria que tivesse as ombreiras. E aqui ela foi colocada com uns pontinhos à mão, então foi bem fácil de descosturar. E aqui eu tô mostrando para vocês, para caso alguém nunca tenha visto uma ombreira ou não saiba como ela é feita, eu até cortei para mostrar para vocês que dentro desse tecido tem uma almofadinha, que é o efeito que a ombreira traz nos ombros, né? E logo em seguida, para poder começar os ajustes, eu tinha que desmanchar e tirar as mangas. Então, fui desmanchando a costura tanto da overlock quanto a costura reta, para poder então começar os ajustes. Aqui então eu coloquei no corpo para ver o tanto que eu tinha que tirar e eu observei que para o meu tipo de corpo eu tenho a costa um pouco mais funda. Então para ficar realmente ajustado aqui na parte das costas, fazer duas pences seria perfeito. Então aqui com os alfinetes eu já sei o que eu vou tirar dessa peça e eu também desmanchei um pouquinho ali da barra para conseguir costurar até o final. E aí vim com uma caneta fantasminha para marcar a linha exata que eu ia costurar. Fiz isso dos dois lados, preparando então para poder costurar na máquina com uma costura reta. Para poder costurar, procurei aqui na minha prateleira uma linha do tom que mais se aproximasse. E aí fui para a máquina costurar com uma costurinha reta em cima da linha que eu tinha criado, dando retrocesso no começo e no final da costura. Após a costura, eu tô cortando um pouco do excesso dos dois lados, para realmente não ficar grosseiro o lado de dentro da peça. Olha só, vai ficar dessa maneira que depois eu vou fazer o acabamento com a overlock. Mas antes eu decidi fazer as pences das costas, então eu tô colocando os alfinetes para que eu veja as duas pences ali que serão formadas, para que as duas estejam com a mesma medida e com o mesmo espaçamento. Eu tô me guiando mais ou menos pelo meio da peça.
E aqui no corpo a gente consegue ver que a peça já está muito mais certinha no corpo, bem do jeito que eu queria, super confortável, mais acinturado e as pences das costas ficaram ótimas. Mas aqui eu vejo que o meu ombro está totalmente fora do lugar, né? Tá com excesso de tecido ali. Então eu também vou tentar ajustar esse ombro para que fique mais certinho no meu corpo. Então eu tô colocando em frente ao espelho para que eu veja direitinho e marquei com o alfinete o que está a mais para que eu pudesse fazer esse ajuste. Medi mais ou menos ali o tanto que estava dando o ombro para que eu pudesse repetir do outro lado igual. E aí com uma caneta fantasminha e usando uma régua, eu vou refazer o desenho da cava. Eu vou fazer isso na parte da frente e na parte das costas também, tá? Lembrando que essa curva da cava na parte das costas é um pouco diferente da frente, tá? A nossa costa é um pouquinho mais larga do que a parte da frente. Então, você precisa ter esse cuidado para não cortar tecido demais. Você também pode colocar no corpo, caso você tenha um pouco de dificuldade em fazer isso direto com a régua. Então, depois que eu marquei, eu vou cortar esse excesso de tecido, respeitando a sobrinha de costura para na hora de pregar a manga. E agora sim, antes de pregar a manga, eu já vou fazer o acabamento das laterais, que eu havia apenas cortado, né? Então, eu tô passando overlock com as costurinhas abertas. E chegou a hora de colocar as mangas de novo, eu já coloquei uma, ficou excelente, vou colocar outra aqui com vocês. Aqui na manga, eu cortei cerca de 4 centímetros do comprimento, porque ela estava um pouco longa demais. E na lateral, eu também entrei um pouquinho, isso eu vesti no corpo, vi o tanto que eu precisava tirar, fiz essa linha. Então, vou passar aqui na overlock, depois eu vou passar uma costurinha reta para já deixar essa parte pronta. E aproveitar que eu já tô na máquina para fazer a barrinha. Eu escolhi fazer uma barrinha bem simples, dobrando 1 centímetro, mais 1 centímetro, e aí já deixando essa barra pronta. E agora basta costurar a manga na cava. Aqui a manga já estava embebida, então eu acabei usando a costura que já tinha ali na cabeça da manga. E aí é muito simples, é só colocar os alfinetes, distribuir bem direitinho a cava, passar uma costura reta e depois uma costura de overlock. Eu decidi manter os mesmos botões porque eu gostei, mas vendo aqui nas gravações eu achei que também se eu colocasse uns botões dourados ficaria muito bonito. E aqui o resultado, só para vocês verem no corpo, eu coloquei com uma sainha lápis preta, uma meia calça, que poderia ser uma meia calça lisa, e um cinto para dar um pouco mais de informação no look. Eu tô muito apaixonada por essa peça, tenho certeza que eu vou usar bastante. A segunda peça também é uma camisa belíssima. O que eu mais gostei nela também foi a golinha super bonitinha, bem fechada, o tecido acetinado floral belíssimo e o volume das mangas. Mas assim como a primeira peça, também estava muito grande para mim. Então o que eu vou fazer nessa peça é basicamente o que eu fiz na outra, mas um jeitinho diferente. Eu também comecei tirando as ombreiras, porque eu não quero utilizá-las. E essa peça eu vou dar uma ajustada, mas ela não vai ficar totalmente justa no corpo. A proposta que eu quis para ela é deixar realmente com um pouco de volume, tá? Então por isso eu escolhi fazer um ajuste bem mais simples, que na minha opinião só dá certo para peças que sejam mais soltinhas no corpo, tá? É muito mais simples de fazer, com uma costura a gente já faz ali o ajuste da lateral e também da manga.
Enfim, aqui eu tô passando uma costura reta, então eu vou passar essa costura reta nas duas laterais, vou cortar o excesso e vou fazer um acabamento diferente aqui, que não precisa usar a overlock. Olha só, eu quis mostrar para vocês terem como opção também para fazer os acabamentos das peças que vocês precisam fazer. Eu vou simplesmente abrir as costuras, olha só, uma pontinha para cada lado e eu vou dobrar as duas para dentro de modo que as pontinhas, que é onde desfia, vai ficar para dentro. Tá vendo? E aí, vou alfinetar tudo para passar uma costura bem na beiradinha. Fica super bonito o acabamento, super limpo e cumpre a função de deixar a peça mais acabada sem desfiar. Nas mangas, o ombro também estava um pouco grande para mim, então eu decidi desmanchar a cabeça da manga para entrar um pouquinho com esse ombro, para ele ficar um pouquinho mais ajustado para o meu corpo. Esse ajuste foi de mais ou menos 1,5 cm para dentro. Vocês conseguem ver nessa parte do vídeo que o tecidinho tá sobrando, tá vendo? Então, foi isso que eu fiz. Eu coloquei esse excesso de tecido para dentro para poder costurar, cortar o excesso e passar uma costura de overlock para fazer o acabamento. Eu finalizei essa peça colocando os dois botões que estavam faltando e essa peça ficou simplesmente maravilhosa. É uma das camisas que eu mais gosto do guarda-roupa, sério, eu tô muito apaixonada. E aqui para mostrar no corpo, eu coloquei com uma saia midi e um coturno, que é como eu gosto de usar. Poderia também ser uma saia midi e um tênis, uma saia midi e um salto, tem muitas formas de usar. E eu espero que vocês tenham gostado. E deixa saber aqui nos comentários se esse tipo de vídeo é legal de assistir, de ajuste, ou de repente pegando uma peça de brechó pra gente fazer uma transformação. E é isso, um super beijo, obrigada por assistirem e a gente se vê no próximo vídeo.